Olá, paz do Senhor a todos, bem-vindos ao Escatologia, Princípio do Fim. Vamos falar sobre as últimas horas de Jesus. Aqui é onde ele está no jardim do Getsemane e chama seus discípulos para orar um pouco com ele, que ele está, como diz aqui a palavra, posto em agonia. Então vamos ler Lucas 22, 44 e 46, que diz assim: E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Aqui, esse momento é que Jesus estava em agonia profunda e ele entrou num estado que se chama de hematidrose. Hematidrose é quando você está com um terror profundo dentro de você e os seus poros eles se abrem e o sangue começa a brotar pelos poros da sua pele. Tal era o momento de agonia e isso prova, né, que Jesus era totalmente humano também, como totalmente Deus. E aqui, na sua parte humana, ele está em agonia profunda. Então ele volta até os discípulos e pergunta: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Porque Jesus sabia, né, que aquele era um momento decisivo na sua vida. Logo assim, começaria todo o seu flagelo. E agora ele chega ao julgamento, né, e começam as zombarias tanto dos sacerdotes quanto dos soldados do templo. Mateus 26, 67 e 68. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Aqui é uma zombaria, né? Punhadas aqui significa socos, né? Com o punho, né? Dando socos no rosto de Jesus e também tapas. E diziam para ele, né? Quem que te bateu? Perguntavam assim porque certamente foram muitos socos, muitos tapas, ou até com o rosto coberto, né? Jesus devia estar talvez com um capuz que eles teriam colocado nele. E aí eles dizem: Profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Esse julgamento foi totalmente inapropriado. Foi feito numa hora imprópria, sem nenhuma prova concreta e debaixo de muita zombaria e tortura. Então parte para a tortura dos romanos. Lucas 23, 22 nos diz assim: Então ele, pela terceira vez, lhes disse: Mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Essas são as palavras de Pilatos, que pela terceira vez tentou livrar Jesus, né? Porque não achou nele culpa alguma. Porém, o povo judeu insistia em crucificar Jesus. E Jesus diz a Pilatos, num certo momento, em que o povo dele, os judeus que o entregou a Pilatos, maior pecado tinha. E também nisso ele está dizendo que Pilatos também tinha culpa nessa situação toda. Porém, os judeus tinham um peso a mais nisso porque eles conheciam, né, a palavra do Senhor e negaram o seu Messias. Agora chega ao ponto em que o povo tem que decidir entre Jesus ou Barrabás. Barrabás era um malfeitor, assassino, né, e preso por dissidência, né, rebeldia contra o Império Romano. Mateus 27, 20 e 21 diz assim: Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo, o presidente disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Escolheram então Barrabás. Esse era um costume, né, dos romanos, que em época de festa eles tinham essa prática de pedir ao povo que escolhesse
qual prisioneiro seria solto. E Barrabás, né, também quer dizer filho do pai, né? Bar-Abba, filho do pai. E Jesus também é filho do pai, né? O verdadeiro filho do pai. E assim o povo escolheu Barrabás, né? Um ladrão e assassino no lugar de Jesus, o santo. Jesus havia dito a Pedro, horas antes na ceia, que Pedro o negaria. E Pedro, naquele momento, disse que não, que estava pronto a morrer por Jesus. Está aqui em Lucas 22, do 33, 34 e 54. E depois Pedro acaba negando, né? Por medo de toda a situação, acaba negando que conhecia Jesus. O texto diz assim: ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. Então, Jesus diz a ele que ele iria negar, e depois o texto do versículo 54 vai dizer que Pedro o seguia de longe. Aqui já é em Mateus 26, 73 a 75, o momento em que Pedro está sendo confrontado por mulheres e até outros serviçais, dizendo que ele parecia com Jesus e que certamente o conhecia e andava com ele. Aí o texto diz: então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Então percebam que o galo não cantaria 3 vezes. Não foi isso que Jesus disse. É que 3 vezes Pedro iria negar Jesus, e aí então, quando fosse a 3ª vez, o galo já cantaria, apontando para Pedro que ele já negou a Jesus por 3 vezes. Simão o Cirineu. Aqui é um homem da cidade de Cirene. Cirene fica na África. E diz o texto de Marcos 15, 21, assim: e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava vindo do campo, a que levasse a cruz. Esse foi um homem que os soldados romanos escolheram para que ajudasse Jesus a carregar a cruz, pois Jesus já estava muito fraco. E agora chega o momento em si da crucificação. E a hora 3ª e o crucificaram. Marcos 15, 25. A hora 3ª é às 15 horas para nós, né? Às 3 horas da tarde. E essa hora é a hora que tem o sacrifício da tarde no templo, né? Os 2 malfeitores e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Aí agora a frase do outro malfeitor: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Então aqui no último momento, ainda assim um deles não creu em Jesus e ainda por cima zombou, né, de Jesus, blasfemou do nome do Senhor. E o outro, para a sua própria sorte, arrependeu-se e pediu a Jesus que lembrasse dele quando Jesus voltasse no seu reino, viesse no seu reino. Normalmente as versões bíblicas estão dizendo quando entrares no seu reino, mas no original o malfeitor da cruz ele diz quando vieres no seu reino, porque ele era judeu e ele tinha o entendimento de que Jesus viria e voltaria ao seu reino aqui nesta terra. Essa era a ideia de todo o judeu. Então ele, com esse pensamento, ele diz: quando o Senhor vier de volta a esse reino aqui na terra, o Senhor lembra de mim. É isso que o malfeitor quis dizer. O último suspiro. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu
o Espírito. Mateus 27, 46 e 50. Aqui um momento mais difícil, né? Talvez de uma dor tremenda, de uma separação, com o peso do pecado, né? O peso de toda a humanidade sobre ele. Jesus se sente um pouco solitário e ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Essa é uma frase, né, do rei Davi, lá em Salmos. É uma profecia, na verdade, do rei Davi, já prevendo esse momento de Jesus. E aqui o interessante é que enquanto Jesus, o verdadeiro Cordeiro, morria à hora nona, aqui os judeus, os sacerdotes, estavam fazendo seus sacrifícios, seus rituais rotineiros, né? Que era um cordeiro morto às 9 da manhã e o outro às 3 da tarde. Por isso Jesus foi pendurado na cruz às 9 da manhã e morreu às 3 da tarde. Ou seja, Jesus englobou, né, os dois sacrifícios no seu próprio sacrifício. E essa cena é interessante, que Deus lá de cima devia estar olhando, né? Jesus expirando na cruz. Os sacerdotes que o mataram estavam agora preocupados em ir fazer o sacrifício para o Pai do próprio Jesus Cristo. Olha que ironia, né? Deus lá triste com uma cena que eles ainda assim não entenderam todo o sacrifício de Jesus. Jesus morrendo, o verdadeiro sacrifício, e eles ainda fazendo um falso sacrifício no mesmo horário. Então, é uma cena que era observada por Deus. E esse sacrifício de Jesus encerrou para Deus, né, todo o sacrifício feito pelos sacerdotes. Eles ainda continuaram fazendo isso até o ano 70, quando o templo foi destruído. Porém, não era mais aceito pelo Senhor Deus. O anjo rolou a pedra. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Mateus 28, 2. Maria Madalena, a primeira a ver Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. João 20, 15 e 16. Maria Madalena foi a primeira a chegar no sepulcro, né? Com aquele anseio para cuidar do corpo de Cristo. Chegou lá, Jesus já estava ressuscitado. A ressurreição. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Mateus 28, 5 e 6. Aqui já é o momento em que as outras mulheres já haviam chegado também, né? Maria chegou primeiro e depois chegaram as outras mulheres. Jesus aparece aos discípulos. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. João 20, 19. Então Jesus, já glorificado, atravessa as paredes, né? Eles estavam ali dentro com medo dos judeus, não com medo dos romanos, mas com medo dos judeus. É importante essa informação. E eles receberam a visita de Jesus sem que as portas fossem abertas. Jesus atravessou a parede, porque ele já estava com seu corpo glorificado. E isso é um apontamento para o que acontecerá com nossos corpos também, né? Na ressurreição e glorificação, no último dia. Jesus aparece na praia. E sendo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. João 21, 4. Vejam que Jesus estava com uma certa diferença em seu semblante, né?
ele não estava sendo reconhecido, tanto por Maria Madalena, não foi reconhecido, e agora aqui pelos seus discípulos, porque já estavam com o corpo glorificado. Agora, a ascensão de Jesus, o momento em que Jesus sobe ao céu na presença dos seus discípulos. Atos 1, do 9 ao 11 diz: E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Aqui há várias informações importantes. Jesus é assunto ao céu e foi recebido numa nuvem, assim como ele virá numa nuvem. E aqui os anjos se apresentam aos homens e dizem: por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que foi recebido lá, ele vai voltar assim como vocês viram ele ir. Vocês o verão vir. Ou seja, a volta de Jesus será visível. Todo mundo que viu ele ir num corpo físico, glorificado, porém físico, não só em espírito, assim verão Jesus voltar num corpo físico, não em espírito. Essa é mais uma informação importante, porque muitos pensam que Jesus virá em espírito, muitos pensam que Jesus virá invisível, e essa informação dos anjos nos dizem completamente o contrário. Então, esse foi o nosso estudo de hoje, mostrando as últimas horas de Jesus nessa terra. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. A paz a todos.